Olá, bom dia. Bom dia, minhas amigas. Espero que tenham tido um domingo de Páscoa bom. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos então concluir a nossa almofada. Portanto, a nossa almofada, na aula passada ficámos a encher. Eu já concluí a almofada. Hoje vou ensinar a fazer a bainha. Espero que gostem, espero que estejam a fazer os vossos trabalhos arreolos. Todas vocês têm trabalhos diferentes, mas espero que tenham pelo menos avançado um pouco nestes últimos dias e nestes últimos tempos, e a ver se em breve nos juntamos todos outra vez. Vamos então à nossa aula de hoje. Então, para fazermos a nossa bainha, depois do nosso trabalho concluído, eu, como não fiz nenhuma bainha postiça aqui, portanto tenho a minha tela toda direita. Se vocês tiverem feito uma bainha postiça, um chulear, qualquer coisa assim que esteja muito próximo, desmancham e passam a ferro. É a zona onde vamos fazer a bainha. Para fazermos as bainhas precisamos de um novelo de sisal encerado. É parecido ao fio do norte, mas não é bem igual, porque o fio do norte não é encerado, não tem uma película à volta deste fio. Este fio é parecido, é o sisal, é tipo juta, mas é a juta com que é feita os tapetes, não tem esta cera. Portanto, se aproveitarem os fios da juta, vão ver que ao fim de uns pontos ele se desfaz. Portanto, o fio acaba por se desfazer. Este não. Este, pelo facto de ter esta cera, é muito resistente. E é uma fibra natural, portanto não se utiliza fios de nylon nesta confecção, fios de nylon ou algodão. Há quem possa usar linha de crochê. Mas o indicado, o tradicional português, é o sisal encerado. Quanto mais fino for, para mim melhor. Neste caso, como é para pregar a bainha, normalmente nas lojas especializadas sabem qual é este fio. Por vezes há um que é muito grosso, eu não gosto nada desse. Gosto deste assim. Até há um que é um bocadinho mais fino, que é difícil de encontrar, mas este já é bom. Aqui por Lisboa encontra-se na Serranofil, na Casa Justo, na Brancal. Se não conseguirem, penso que em Arraiolos também conseguem pedir encontrar este fio, ou nas retrosarias. Posto isto, precisamos então do dito fio, precisamos de uma agulha. Eu aqui estou a usar uma agulha um pouco mais fina, mais comprida e com um bico. Esta agulha é muito afiada. Podem usar uma agulha, a agulha com que fazem os arreolos. Eu gosto mais de usar esta mais fina e com bico, porque facilita bastante o meu trabalho. E uma boa tesoura. Então, vamos lá. Portanto, vamos começar aqui numa zona, isto não tem muito... Aqui numa zona, pode ser aqui no meio da barra, e eu vou contar 12 carreiras como se fossem 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou cortar por aqui. Sem medo, vou cortar aqui as 12 carreiras e vou cortando assim. Agora, no início, eu corto aqui. Não vou cortar já tudo para ela não se desfiar. Vou só cortar aqui assim um bocadinho à frente. E não corto tudo uma vez. Vou cortando à medida que vou fazendo, porque assim garanto-me que o meu trabalho não se vai desfiar. Porque estes fios têm tendência a desfiar muito. Tanto nesta tela de simétrica como na tela fechada. Portanto, nesta tela de simétrica, que é a tela para os iniciados, e é uma tela que... Para quem tem algum problema de tendinites, artroses nas mãos, é melhor. Portanto, não precisamos de exercer tanta força ao fazer o ponto. Então, posto isto, eu tenho então as 12 carreiras de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E então eu vou dobrar 3 para dentro. Estão a ver aqui? 1, 2, 3. Eu dobro 3 para dentro e vinco com os meus dedos. Nesta tela de simétrica também temos a vantagem de quê? De ter estes fios brancos. Portanto, de 20 em 20 temos estes fios. Estes fios também podem nos servir para orientar, porque à medida que vamos cozendo, por vezes temos tendência a fazer isto. E depois chegamos ao fim e temos mais tela para um lado que para o outro. Com a tela de simétrica, vocês podem se orientar por estes fios e
Portanto, eu dobrei 3 e pela dobra vou deixar um livre. Vou deixar um de intervalo, portanto não vou cozer rente ao meu ponto, está bem? Vou deixar um livre. E com o sisal, eu já devia ter dado aqui o nó, vamos dar então aqui um nó. Podemos dar outro aqui por cima. Pronto, um nózito assim grosso. Podemos deixar isto para o interior da nossa bainha, assim. Vamos ver? E então vamos fazendo. Vamos cozendo. Olha que engraçado, meteu-se aqui o meu nó e veio atrás do meu fio. Muito engraçado. Às vezes acontece. Aqui está. Vou puxar. E então agora, como vos tinha dito, dobramos sempre os 3 para dentro. E vão fazendo como se fosse um ponto de bainha, vão cozendo assim. Não sei se está a ver. Eu não cozo muito apertadinho, está bem? E porquê que não cozo muito apertado? Para não massacrar muito a tela. E depois, porque como vou pregar a franja mais tarde, vai levar a outro ponto. Portanto, não vou estar aqui a sobrecarregar muito a tela com muitos pontos. Vão ver? Vou fazendo isto. Vou fazendo assim. É assim que eu prego e que eu ensino. Pode haver outras formas. Como já quem me segue nos meus vídeos já sabe que eu não sou senhora da técnica e não digo que a minha é perfeita. É assim que eu faço, é assim que eu ensino. Tento arranjar sempre formas para ser mais fácil. Depois, mais tarde, quando eu pregar a minha franja, vocês vão ver. Eu, quando comecei a fazer arraiolos, cozia, dava 2 pontos na franja. Depois, há muitos anos, numa das minhas primeiras visitas a arraiolos, vi uma senhora lá cozer a franja e pensei assim: ora, porque é que não havemos de ser práticos, porque é que havemos de ser complicados? E ao ver a senhora a cozer, quando cheguei a casa vim experimentar, claro. Já foi há muitos anos, foi logo das minhas... Ainda não conhecia as tapeteiras nem as lojas de arraiolos, uma visita meramente de passagem com os meus pais. Já fazia, claro, mas ainda estava muito no início, fazia mais para mim. E pronto, e vamos então, estão a ver, sempre deixando aqui um de intervalo para fazer a nossa bainha. Agora estamos a chegar aqui ao canto, vou tirar aqui um modelo. Estamos a chegar aqui ao canto e o que é que temos que fazer? O mesmo, ou seja, para este lado eu tenho que contar as 12 carreiras e tenho que cortar. Então vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vejam só tenho que cortar aqui 3 carreirinhas. Então vou aqui cortar aqui de lado. Eu peço desculpa se a filmagem tremer, mas eu estou aqui com o tripé à minha frente. Isto é toda uma logística. Pronto, e agora? Eu continuo, eu dobro os 3 até aqui. Os 3, sempre 3 carreiras para dentro. E para isto não ficar aqui muito grosso, eu vou cortar um quadradinho de 3 por 3 aqui no canto. Estão a ver? Na dobra que fiz, eu retiro este quadradinho. E isto vai fazer com que, quando eu dobrar para este lado, não fique tão encorpado aqui, não fique tão grosso. Portanto, viramos aqui assim. E agora eu vou virar o meu trabalho. Eu vou virar aqui isto. E agora então eu vou dobrar na mesma os 3. Portanto, dobro 3 carreiras para dentro
Esta parte aqui, por vezes, é um bocadinho mais complicada de início, mas dobra aqui os teus por dentro e isto, não se preocupe, isto desfia-se, mas é assim mesmo. Dobro assim. E agora o que é que eu costumo fazer? Vou cozer. Esta parte aqui é muito grossa. E então eu cozo assim, para baixo, o avesso. Tem sempre que segurar isto aqui. E agora venho de baixo para cima, aqui assim. Rentinha à dobra para o avesso. Volto para cima. E agora, aqui tenho este fio que ficou desfiado, vou apará-lo. Vou cortá-lo. Se houver necessidade de ajeitarem aqui a dobra, se virem que não está muito perfeita, com o bico, com a ponta da vossa tesoura, ajeitam. E agora, nesta fase, eu faço isto. Não é preciso fazerem muitos pontos, para não castigar muito a tela, está bem? Depois mais tarde, com o pisar, se estiver muito ponto aqui, tem tendência a romper. E agora, mesmo aqui no canto, aqui do nosso trabalho, eu enfio a agulha. Por isso é que eu gosto de usar estas agulhas finas, porque facilitam bastante o trabalho. E vou até aqui ao vértice onde as bainhas se encontram. E puxo aqui o meu canto. Está a ver? Ficou ligeiramente arredondado. Se bem que a franja que eu faço depois também não se iria notar ali nada. Mas eu gosto de fazer assim. E pronto. E agora é só fazer o mesmo. Portanto, vou continuando a cozer, vou dobrando, fazer certinho. Aqui vamos continuando a cortar os dentes. Já sei que, pronto, na tela de cimento aqui é fácil de cortar, na outra também não será muito difícil. Vão coordenando aqui 3 carreiras para dentro, vincam com os dedos e, portanto, 3 para dentro e juntam ali, deixam uma distância. Se quiserem podem vincar os dedos assim e vão cozendo. Para quem está a iniciar, caso queira, pode cortá-la e ir colocando uns alfinetes. Portanto, podem colocar aqui um alfinete, depois chegam aqui, podem fazer assim de fios brancos em fios brancos, de 20 em 20, que é a contagem que eles têm, põem ali outro alfinete e vão cozendo. Eu, quando faço bainhas, nunca coloco os alfinetes. Eu tenho mais ou menos, mas para vocês pode ser uma ajuda, está bem? Eu por acaso esqueci-me de trazer aqui uns, podia ter posto aqui uns alfinetes para vos exemplificar, mas vocês saberão. Podem fazer isto, vincar. E pronto, o nosso avesso fica perfeito. Aqui o avesso do cano. Vamos ver? Pronto para levar a nossa franja. Eu depois também vou fazer o vídeo a explicar como é que se faz a franja. E continuamos a nossa bainha. Isto é sempre assim, sempre igual dos 4 lados, não tem nada que enganar. Se contarem sempre os 12, vão ver que vai bater tudo certo. Deixem sempre aqui um espaço de intervalo. Isto ajuda quando cozermos a franja a assentar a nossa franja. Estão a ver que eu não uso uma regra tipo de 2 em 2, mas assim, mais ou menos assim, não é preciso um ponto muito apertado. Há pessoas que fazem assim, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso é pior, porque mais tarde... Pronto, neste caso isto é uma almofada, é para estar num sofá, não terá um desgaste muito, muito grande. Ou num cadeirão, ou assim. Mas, por exemplo, um tapete, com o passar, se a tela for muito castigada aqui com pontos a cozermos a franja, depois tem tendência a esgaçar. Há muitos tapetes que aparecem assim.
por causa das forças dos nossos pés, ou às vezes também prendem um móvel num dos lados, isso é terrível, ou por baixo de um sofá. É terrível para a vida dos nossos tapetes. Se não houver uma rodagem do tapete, depois, se o tapete está sempre preso no mesmo lado e se estão sempre a pisar e a andar para aquele lado, se estiver muito, muito apertado, as costuras têm tendência, isto são fibras naturais, a esgaçar. Outro conselho nos tapetes, nunca ter os tapetes na mesma posição. Há sempre um sítio onde nós passamos mais vezes, há sempre aqueles locais de passagem. Então, de 6 em 6 meses, no máximo, devem rodar os tapetes, a posição dos tapetes. Se estiver debaixo de algum móvel, mudem-no com mais frequência, porque senão vai ficar mais estragado de um lado do que do outro. E assim, se o forem virando, rodando, ele não se desgasta tão facilmente. Pronto, e aqui a mesma coisa. Chegamos ao outro lado, e então eu vou contar as mesmas 12 carreiras e vou cortar. Portanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E às vezes 12 aqui. E agora, chegando aqui, vou já cortar o meu quadrado de 3x3. No fundo é 3x3 porque eu deixo 3 para dentro, para depois dobrar. A minha linha está a acabar e eu não. Pronto, agora para arrematar, fazemos assim. Também não precisamos dar muito nó. E andamos para trás e ele fica preso aqui. Ele nunca mais sai daí, está bem? Vamos lá, simplificar aqui um bocadinho. Agora aqui, novamente com... Portanto, enfiamos aqui a nossa agulha. Damos aqui um nózito na ponta. E agora vamos então virar o nosso trabalho. Aproveitar para cortar aqui um bocadinho mais. Não se preocupe, isto desfiar é mesmo assim. Portanto, 3. E agora deixo um de intervalo e vou-me encontrar ali. Neste ponto. Posso já vir aqui assim. Isto não é assim uma... Nunca se esqueçam que isto é artesanato. Não há assim uma regra. E um produto artesanal nunca fica igual. Nem pode ficar igual se for feito. Não somos máquinas, portanto agora chego aqui, posso aparar aqui estes fios que ficaram e aconchego a minha bainha aqui para dentro. Posto isto, faço isto assim. E como fiz do outro lado, mesmo no vértice aqui do canto, para ficar assim meio redondinho. Não é preciso redondo. É só um pormenorzinho. Se eu não cortar aquele triângulo, aquele quadradinho 3x3, isto fica mais alto. Aí é mais difícil de cozer. E agora continuamos. E é só isto. E aqui tenho, nestes minutos poucos, já fiz a bainha a um lado da almofada. Portanto, espero que vocês tenham percebido
Aqui estão já 2 cantos feitos da bainha. Na próxima aula vou montar o tiar de fazer a franja e depois na outra ensino-vos a pregar a franja. Um beijinho e até para a semana.